Fala pessoal, eu tô retomando aqui as atividades no canal e considerando que eu já falava sobre cinema antes e que eu acabei de terminar minha faculdade de psicologia, eu decidi unir as duas coisas. Decidi reestrear aqui, juntando as duas coisas, falando sobre personagens e personalidade sob a perspectiva do Big Five. Sendo que a proposta aqui é somente educativa, não tem o propósito de ficar diagnosticando ou fazendo terapia em ninguém. Por isso mesmo eu decidi escolher personagens de filmes e séries pra falar sobre a personalidade. Eu já lancei um vídeo ontem falando mais ou menos sobre a teoria do Big Five, é uma das teorias da personalidade mais bem aceitas na comunidade científica atualmente. Eu já fiz um vídeo sobre Big Five, então dá uma checada aqui em algum link que eu vou colocar em algum canto dessa tela, que eu ainda não sei bem, mas eu vou trazer aqui brevemente o que é. Existem vários tipos de teorias da personalidade e tal, mas uma das mais bem aceitas hoje é a dos 5 fatores. Por quê? Ela foi desenvolvida ao longo dos anos por vários teóricos que estudaram características da personalidade de várias pessoas em vários lugares do mundo. E ao estudar essas características, né, essas dimensões da personalidade, esses autores descobriram que nós temos 5 fatores que, unidos, né, de formas diferentes, em proporções diferentes, formam a nossa personalidade. Esses 5 fatores são abertura para experiências, conscienciosidade ou realização, amabilidade, neuroticismo e extroversão. Ou seja, todos nós temos aqui um pouquinho de cada uma dessas coisas, só que em níveis diferentes. A questão é que alguns desses fatores são mais preponderantes na nossa personalidade. Então, você vai ter, por exemplo, abertura para experiências, aquela pessoa que adora coisas novas, que é bem artística, gosta de conhecimento, gosta de estudos, gosta de filme. Eu, particularmente, acho que eu ainda não fiz um teste de Big Five com um psicólogo. Existe uma bateria fatorial de personalidade que você pode fazer com um psicólogo, mas eu acredito que a abertura para experiências seja uma das minhas pontuações mais altas. Consciência ou realização é aquela pessoa que tem uma capacidade incrível de planejar e colocar prioridades, cumprir tarefas, é aquela pessoa pontual, é aquela pessoa que realiza coisas, por isso que fala assim também que é realização. É aquela pessoa que você pode confiar, você pode colocar o serviço na mão dela que ela vai pegar, ela vai resolver, ela vai fazer. Realização está super associado com pessoas bem-sucedidas. Por quê? Porque enquanto ela não vê o fim da tarefa, enquanto ela não conseguir conquistar aquela meta que ela definiu, ela não vai sossegar. Extroversão, e aí vem o parzinho dele que é a introversão. Diz respeito a pessoas que conseguem se sentir bem e entusiasmada em meio a outras pessoas. São aquelas pessoas mais sociáveis, mais animadas, que gostam de uma festa, gostam de entreter pessoas. Oposto disso, né, quem pontua pouco em extroversão seria aquela pessoa mais introvertida, que não é antissocial, tá? O termo antissocial hoje na psicologia, principalmente para quem trabalha ali com ciências e psicologia baseada em evidências, é um termo que hoje é utilizado para descrever o psicopata. Na verdade, o que a gente fala hoje é uma pessoa introvertida, ou seja, uma pessoa que quando ela tá num ambiente muito cheio de gente, numa festa, ou então onde as pessoas estão super animadas, ela tende a se sentir um pouco mais sobrecarregada. É aquela pessoa que prefere um canto mais tranquilo, prefere sair com um amigo só para tomar café, prefere ficar em casa lendo um livro. Amabilidade. Ou tem um outro nome também, que agora eu não tô me recordando bem, mas diz respeito a pessoas que são muito gentis, compreensivas, frequentemente descritas como carinhosas, prestativas, tá sempre pensando no outro, tá sempre disposta a se entregar. Elas tendem a ser um pouco mais submissas. E por fim, nós temos o neuroticismo, que é a nossa tendência a experimentar emoções mais negativas, como ansiedade, tristeza. Pessoas que pontuam muito alto em neuroticismo tendem a ter uma autoestima um pouco mais baixa. Geralmente são mais sensíveis, são mais instáveis emocionalmente. O neuroticismo é um fator da personalidade que está muito associado a alguns transtornos mentais. Por outro lado, você pontuar alto em neuroticismo faz com que você queira entregar também resultados. Enfim, é bom ter alguém com neuroticismo do lado, que daí essa pessoa pode ajudar a dar um freio, falar, calma, vamos pensar bem. É uma vantagem de sobrevivência. Ai, por que existe o neuroticismo, né? Por que a gente tem sentimentos ruins? Para sobreviver. A gente não veio nesse mundo para ser feliz. Infelizmente, o nosso cérebro não pensa assim. O nosso corpo, ele tá aqui para sobreviver. Ele não tá nem aí se você quer ser feliz na praia lá nas Maldivas. Mas então, encerrando essa introdução, eu quero falar um pouco de Gossip Girl com vocês.
Eu vou começar com ninguém mais, ninguém menos do que Blair Waldorf. Eu acho que ela carregou a série nas costas. Ela era uma personagem que, ao mesmo tempo, fazia coisas ruins, mas que nos momentos que ela fazia as coisas boas, você conseguia torcer por ela. Ela é aquela personagem falha, mas super interessante. Uma coisa que eu notei nessas séries, principalmente sitcoms, é que o fator extroversão e abertura para as experiências tendem a ser mais altos do que no restante da população. Por quê? Porque você precisa que esses personagens estejam fazendo coisas, né? Você não vai querer ficar assistindo ninguém dentro de casa lendo um livro, tomando só um chazinho com uma outra pessoa, né? Isso aí funciona nos filmes da Jane Austen. Então, realmente, boa parte dessas personagens que eu vou mencionar, elas tendem a ter uma pontuação de abertura para experiência um pouco mais alta. Lembrando que a personalidade, ela se forma entre 18 e 20 anos. Lembrando também que a série Gossip Girl se inicia com esses jovens ali no high school, né, no ensino médio, ou seja, eles ainda não fizeram 18 ou 20 anos, mas conforme as temporadas vão passando, eles chegam na idade adulta e o final da série você consegue ter mais ou menos uma noção de como que vai ser ali a personalidade deles, tá? Então, basicamente, só lembrando aqui, preciso abrir esse parênteses, que para fazer a avaliação de personalidade, você precisa esperar, né, a pessoa formar a personalidade dela, né, sair da fase da adolescência. Então, considerando tudo que eu for falar aqui desses personagens de Gossip Girl, pegue eles já lá na fase adulta, tal, eles já estão dando bons sinais do que vai ser. Então, voltando aqui para Blair Waldorf, por exemplo. Ela não tem uma abertura para experiências tão alta quanto a da Serena van der Woodsen, por exemplo. A Blair é um pouquinho mais tradicional, você vê até pelo estilo de roupa dela, pelas escolhas que ela faz, que são coisas um pouco mais conservadoras. Ela gosta de manter as tradições, você vê que ela mantém aqueles sleepovers que ela fazia, aquelas festinhas, e aí tinha o brunch que ela tinha aqui. Eu acho que a Blair Waldorf deve pontuar bastante em realização, porque você vê que desde o início da história, ela tem a cabeça dela centrada na conquista de um objetivo, que é ser uma grande administradora, ou head, ou CEO da marca de roupa da mãe dela. Ela já tá no ensino médio, já estudando para passar, acho que em Yale. Faz tempo que eu não assisto, hein, gente? Eu posso errar um detalhe ou outro. Ela tá desde o ensino médio focada em tirar boas notas, em ser excelente aluna, e ela vai entrar em Yale, e ela já tem tudo definido na cabeça dela. E ela não vai deixar que nada atrapalhe esse objetivo dela. Ela tende a organizar meticulosamente os eventos que ela faz. Basicamente, ela tem uma vida planejada e organizada. Inclusive, quando a série começa, na cabeça dela já estava tudo certo, né? Ela ia ser CEO lá da empresa da mãe dela, e ela ia casar com o Nate, e tava tudo certo. Mas a série acontece, e no fim das contas, ela se torna tudo isso sem o Nate. Falar nisso, eu esqueci de fazer a análise do Nate, gente. Porque, sabe por quê? Personagem sem graça, cara. Sorry. Eu acho que a Blair é uma personagem razoavelmente extrovertida. Ela tende a assumir posições de liderança. Talvez ela não atraia as pessoas da mesma forma que a Serena atrai, mas ela se coloca ali. Ela vai atrás das pessoas, ela seria ali representante, ela gosta de clubes, ela gosta de tomar conta da situação, ela faz bastante conexões, mas também tem essa questão, né? Isso tudo que ela faz, pra mim, ela utiliza como meios para um fim, que é a conquista dela, a amabilidade. Eu acho que a Blair deve pontuar até razoavelmente baixo em amabilidade. Ela tende a ser um pouco rude com as pessoas, ela não liga muito sobre como as outras pessoas vão se sentir. Em alguns momentos ela tende a ser egoísta. Ela vai atrás das vingancinhas dela sem ficar considerando muito como aquilo vai impactar a vida da outra pessoa. Ou então só depois que há um impacto e tem uma consequência muito negativa na vida da outra pessoa, e às vezes na vida dela mesmo, que aí ela para pra pensar, nossa, talvez eu tenha errado ali. Por outro lado, ela também tem um forte senso de lealdade com relação aos dela. Eu protejo os meus, eu vou fazer o que for preciso pelos meus. Ela sempre tenta ser compreensiva com o Chuck, mas eu não consigo vê-la como uma pessoa submissa, por exemplo, né? Que seria mais um extremo ali da amabilidade. Então, neuroticismo. Aí, no caso, eu acho que a Blair já pontuaria mais alto. Eu acho que ela tem emoções mais instáveis ao longo da série. Ela tende a reagir fortemente quando as situações não saem do jeito que ela quer, mais intensamente do que talvez outra pessoa sairia ali na mesma situação. Eu acho ela um pouco mais volátil. Inclusive, no início da série, a Blair parece que tem algum transtorno alimentar, né? Que
tá aí associado com questões de autoestima também, neuroticismo. Depois de um tempo na série eles esquecem completamente. Aliás, a série, o primeiro episódio é uma coisa, as 2 primeiras temporadas é outra coisa, e da terceira temporada pra frente é um negócio completamente absurdo, fora da realidade total. É tudo especulativo. Nós não testamos a Blair, nós não temos condições de testar a Blair não existe. Era só um exemplo aqui na nossa cabeça pra gente fazer um exercício pra servir de exemplo. Pra quem, gente, quem não assistiu Gossip Girl, o final de Gossip Girl, sorry, eu vou ter que falar um spoiler. E eu até hoje, faz sentido ser o Dan Humphrey que iniciou o blog da Gossip Girl, mas como eu falei, a série começa de um jeito e ela termina de um jeito totalmente atravessado, nada a ver. Não tem como Dan Humphrey ter sido Gossip Girl em absolutamente todos os episódios, em todas as temporadas. Algumas decisões ali são totalmente nada a ver com a personalidade dele, com o objetivo do negócio. Falar mal da própria irmã ali, não. Mas, por fim, Dan Humphrey é Gossip Girl. Ou seja, o que já indica que é uma pessoa mais aberta para a experiência, né? Dan Humphrey gosta de ler, né? No momento da análise, assim, a gente pensa nele adulto. Como escritor de sucesso, ele se expõe a várias situações, principalmente porque ele tem muito claro na cabeça dele o que ele quer fazer com o material que ele conquista. Ele se coloca lá para participar das coisas Upper East Side ou Upper West Side? Ele é um outsider, ele é o cara de fora que conseguiu entrar naquele mundo pra ver o que é e pra conquistar a menina dos sonhos dele. Daquele jeito. Falando mal dela. Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante? Agora parênteses aqui pra gente fofocar de Gossip Girl, aproveitar. Ai, que faz tanto tempo que eu não volto aqui no canal e a gente precisa falar isso. O primeiro episódio já te fala que o Dan Humphrey é Gossip Girl. O problema é que depois o caminho que eles fazem pra levar o Dan lá é outro, mas ela fala pra você. E aí você já vê que ele tá lá sozinho, num quarto escuro, no computador. Ele tem essa pegada mais intelectual. Ele é introvertido, ou seja, ao invés dele estar nas festas bebendo, curtindo, dançando, ele tá em casa lendo livro, estudando. Ele tem um alto nível de realização também, a gente já viu. Ele estudava lá como bolsista, ele tinha altas notas, ele tinha um objetivo em mente que era ir para uma universidade, ele queria ser escritor, se tornou escritor. Basicamente a série inteira é uma realização dos planos do Dan, né? Então não tem como falar que ele não é, que o fator de realização dele é baixo. A amabilidade, olha, de todos os personagens em Gossip Girl, eu acho que ele seria um dos que pontua mais alto. Ele se preocupa com os amigos, ele oferece um teto pro Nate quando o Nate tá lá passando por uns perrengues lá nas primeiras temporadas. Ele ajuda a Serena em várias situações. Ele até é um cara bacana até, exceto pelo fato de ser a Gossip Girl. Mas ele é prestativo, então no geral eu acho que ele pontua bastante em amabilidade, seria um bom exemplo. Olha, em comparação a Serena e a Blair, eu acho que o neuroticismo dele também é mais baixo. Aliás, eu tava vendo uma pesquisa esses tempos que tava falando que, no geral, o fator de personalidade, neuroticismo tende a ser mais prevalente em quem? Em quem? Ah, mulheres, né? E aí a loira solar, só que ao mesmo tempo com um passado misterioso que chega lá na plataforma de trem, no primeiro episódio. A abertura para experiências, nem preciso dizer, eu acho que a Serena é uma das mais abertas para experiência. Ao longo da série, ela teve vários empregos diferentes. Aliás, todos eles meio que largaram a faculdade no final da série, né? Eles conseguem entrar, é todo um arco só pra falar que eles vão entrar na faculdade e aí esquece que existe faculdade na temporada seguinte. Ela vive pro momento, alguém chama ela pra ir pra Ibiza, ela cata um jatinho e vai pra Ibiza. Casa em Ibiza. Quando aparece um garoto lá que é um outsider, né, do mundo dela, quando aparece o Dan Humphrey, ela já chama ele pra sair. Aí tem uma época que ela vai pra Califórnia também trabalhar lá. Ou seja, viajante, curiosa, realização. Eu acho que ela, né? Ah, pra começar, que ela quis entrar na mesma faculdade que a Blair só pra provar pra Blair que ela poderia entrar. E depois ninguém, eu acho que nenhuma das duas entra, né? Porque dá uma confusão. Depois entra numa outra faculdade, também larga a faculdade. Já nos primeiros dias nem vai na aula e mente pro Rufus, mente e vai fazer outra coisa. Vai procurar o pai dela viajando pelo mundo. E ela, ao longo da série, as coisas vão aparecendo pra ela e acontecendo pra ela de uma forma muito fácil. Ela aparece
na frente da mãe da Blair, a mãe da Blair já quer colocá-la como modelo, botar ela pra desfilar. Ela não tem um plano a longo prazo na vida dela. Aliás, eu acho que ela nunca menciona o que ela realmente quer ser. Você vê que a Blair, o sonho dela é ser a CEO, mulher de negócios, e ela quer ir na faculdade X e quer ser a melhor aluna e pronto. A Serena perde o vestibular dela. Extroversão, eu acho que ela é uma das que tem a maior pontuação de extroversão ever, que é aquela garota solar. Ela já é aberta para experiências e ainda ela gosta muito de ficar com gente, de ir em festa. Ela gosta muito de chegar nas pessoas, de dar atenção para as pessoas. Ela é aquela pessoa que se ela tá passando na rua, ela te vê, ela vai, uou, fulano, e aí já vai te convidar para uma festa, e aí vocês vão entrar num jatinho e ir para uma festa em Ibiza. Ela tem muita facilidade em fazer novas amizades, enfim, é muito fácil se aproximar da Serena. Amabilidade, eu também acho que ela é extremamente gentil com as pessoas, ela realmente pontua muito mais alto que a Blair, por exemplo. A Blair fala. Tem uma cena muito boa, eu acho que eu preciso achar essa cena pra colocar aqui, ó. 1, 2, 3, vou pôr a cena. How do you manage to get out of everything unscathed? Because I'm nice. You should try it sometime. Come on. Compliment me. Tell me my hair looks beautiful. But your hair looks disgusting. Did you even shower? Bom, neuroticismo também, eu acho que ela deve pontuar alto. Eu acho que, principalmente essas séries dramáticas, assim, eu acho que o pessoal tende a pontuar mais alto em neuroticismo porque a gente precisa de intensidade, a gente precisa de emoção na televisão. Eu não investiguei nenhum tipo de dados sobre isso, é uma impressão minha mesmo, tá? Mas realmente ela é um pouco mais volátil ao longo da série, ela é extremamente impulsiva, ela tem dificuldade de lidar com estresse, você vê ali que tem até uma questão de uso de substâncias pra isso. Chuck Bass. Chuck Bass também é um personagem que no primeiro episódio era uma coisa, e aí conforme a série foi passando é outra. O que também é interessante, afinal a gente tem que falar de personalidade mais para adultos, né? Então, vamos considerar o Chuck Bass mais adulto. Ele também não é um cara muito aberto para experiências. Ele é um pouco mais tradicionalzão, assim, no quesito Upper East Side. Você vê que ele gosta dos investimentos, mas ele quer manter aquela aura que ele tem do pai dele. Ele não é uma pessoa que largaria tudo para ir para uma faculdade para virar escritor, por exemplo. O Chuck é o cara que vai visitar o campus da faculdade, fazer altas festas para depois ter com o que chantagear as pessoas. Mas ele não tem exatamente um plano de carreira em mente. Eu acho que ele quer continuar usando o dinheiro do pai dele para fazer investimentos e manter lá o império. Não quer sair muito disso. Mas é diferente da Blair. A Blair quer conquistar muitas coisas. O Chuck, ele queria uma aprovação do pai dele, pelo que eu entendi. Mas ele não tinha uma ideia de, vou ser o melhor aluno, e depois eu vou pra uma universidade, vou ser o melhor aluno lá, vou ser o líder da sala. No quesito extroversão também, eu acho que ele é extrovertido. Boa parte dessas personagens são extrovertidas, porque você precisa delas em festas, você precisa delas interagindo com outras pessoas, para que você consiga fazer a história andar. Então eu acho que ele tem ali um bom fator de extroversão. Assim como a Blair, ele também tem um nível de amabilidade bem baixo, né? Ele não tem problema nenhum em humilhar as pessoas, dependendo do que for. O foco dele é fazer o dinheiro dele e dane-se se tiver que derrubar um prédio antigo. Mas aí, ao mesmo tempo, alguém consegue ir lá dar uma amolecida nele, conquista um pouco o coraçãozinho dele, mas muito pouco. E realmente ele tende a ser mais calculista, ele realmente não tem muito medo de passar por cima das pessoas, não. E aí o neuroticismo também tá um pouquinho mais alto aqui, ele tende a reagir de forma mais intensa, emoções mais voláteis, ele tende a comportamentos autodestrutivos porque ele tem dificuldade de regular ali aquelas emoções. E por fim, o Nate, eu não me preocupei com uma análise do Nate, gente, eu esqueci do Nate Archibald. E Nate, quem é o Nate? É isso que eu pergunto, ao longo da série, quem é Nate? Com tudo isso que eu expus aqui, será que a gente consegue articular nos comentários quem é um Nate? Lembrando que nada disso aqui é uma análise clínica nem nada, é realmente um exercício pra gente aprender sobre Big Five, pra gente trazer um pouco de autoconhecimento pra nossa vida a partir dessas personagens que a gente vê por aí. Fico por aqui então, beijos, tchau!